Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no PTK e Pipoca, sejam vocês todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos comentar aqui O Astronauta, filme que estreou lá no primeiro final de semana deste mês de março na Netflix, que é dirigido aí pelo diretor sueco Johan Henck e traz o Adam Sandler e a Carey Mulligan aí nos papéis principais. Ele é baseado neste livro aqui do Jaroslav Kalfar. É uma história aí sobre um astronauta que viaja por muitos e muitos meses no espaço para chegar ali numa localização próxima ao planeta Vênus, onde uma nuvem misteriosa está marcando o céu da Terra, e para isso ele deixa a esposa aqui na Terra e encontra aí uma criatura que vai fazer ele repensar sobre várias questões da sua vida. O Adam Sandler fica com o papel do astronauta e a Carey Mulligan aí fazendo a sua esposa, e eu vou trazer para vocês tudo o que eu achei sobre o filme. Mas primeiro eu já peço aqui no comecinho do vídeo seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva e que também clique no sininho, porque sempre que eu postar vídeos por aqui, você vai receber uma notificação para poder vir aqui assistir. Beleza? Vou rodando a vinheta e volto para comentar O Astronauta. Bom, nós temos esse livro aqui, como eu comentei, onde a história bebe aí para poder criar o seu filme e tudo mais. Não é um dos meus livros favoritos, assim, eu sou muito fã de ficção científica e tudo mais, mas esse não é um livro que eu goste tanto, porque ele traz uma visão de ficção científica, sim, mas ele vai muito para outros lugares, sobre questionamentos e questões reflexivas ali. Só que no livro ele me deixa com uma sensação agridoce de ficar um pouco sem propósito, sem motivações, me abre portas ali, né, puxa fios que ele não amarra. E eu gosto até, já comentei aqui no canal algumas outras vezes em relação a filmes também, que eu gosto dessas pontas soltas que deixam a gente discutindo, né? Aqui eu acho que o trabalho não é feito de forma primorosa ao ponto de você poder ficar com peças ali de quebra-cabeças para que você consiga fomentar ideias e levar para o caminho que você conseguir pensar ali e outras pessoas levarem para outros e isso gerar um debate, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é um filme interessante para o Adam Sandler mais uma vez mostrar ali a sua versatilidade como ator. Ele que é muito conhecido como ator de comédia, mas já fez alguns dramas. Conflix, e aqui ele mostra mais uma vez que a sua formação de drama é realmente muito perspicaz, muito interessante. Ele faz um trabalho muito legal. É uma atuação ali feita em camadas, que queima um pouco a fogo lento, que vai sendo muito produzida no olhar, mas que deixa realmente uma clareza ali do quão bom o Adam Sandler é quando ele mergulha num projeto dramático e quer fazê-lo de cabeça. Eu acho que o filme também, ele tem, assim, de certa forma, uma questão em relação ao livro, que ele muda drasticamente alguns dos acontecimentos e o miolo da história. Ele muda realmente ali toda a concepção entre esses dois personagens principais, o do Adam e da Carey. Então, esse miolo, a relação entre eles é muito diferente do que a gente encontra no livro, e alguns acontecimentos se desdobram também de forma diferente para poder comportar ali a ideia que o filme quer trazer. E aí o filme ele acaba sendo um pouco mais básico do que o livro. Eu acho que o livro também ele tem muitas complexidades ali que acabam fazendo com que ele fique um pouco modorrento, porque nem tudo é muito palatável. E o filme deixa tudo mais palatável para ficar tudo muito mais claro. Porém, ele acaba também ficando para mim um pouco agridoce, porque algumas resoluções para mim parecem não serem amarradas. Bom, eu gosto de ficar com questionamentos e pensar por conta própria? Gosto sim, mas quando o filme faz isso de forma bem feita, para que eu queira fazer isso e para que ele realmente não tenha como fechar ali a sua história, porque quando eu não quero que ele feche essa história, eu quero que ele deixe eu com a incógnita para eu pensar. E o filme, quando ele trabalha bem em relação a isso, isso geralmente acontece organicamente em relação a gente que está assistindo. Eu acho que o Astronauta ele não faz isso. Ele não cria nada orgânico ali para me fazer querer ficar sem respostas para que eu pense. Porque o filme me arrebatou de uma tal forma, porque pensar sobre ele, tentar decidir o que ficou ali oculto a mim, seja uma coisa que eu realmente queira fazer. E aqui não é bem assim. Eu acho que existe uma relação ali interessante, existem umas questões que ficam muito claras sobre essa questão que a gente tem muita avidez em saber de onde viemos, como o universo começou, os segredos do universo e tudo mais, saber se existe vida fora da Terra, questionar escolhas. Enxergo isso tudo no desenvolvimento narrativo do filme. Eu vejo todas essas temáticas, todos esses questionamentos.
mas ele bota outras coisas em perspectiva ali, que a gente fica esperando respostas e cria o filme, cria a curiosidade, cria as perguntas e faz com que a gente se questione, mas não responde. E não envolve a gente de uma forma que a gente fique querendo que ele realmente saia sem respostas pra gente poder pensar sobre aquilo e decidir por nós mesmos, porque o filme é tão interessante que quando você desliga, você quer continuar pensando sobre ele, e a falta de algumas respostas é um motivador para isso. Aqui eu não acho. Eu acho que o filme passa muito plasticamente, eu acho que ele passa muito basicamente, eu acho que ele não é um filme que cria realmente grandes arestas. Ele tem uma temática, até como eu falei, bem mais mastigada do que o livro. Claro, é uma linguagem bem diferente, mas ele enquanto eu acho que o livro ele cresceu muito e talvez pecou um pouco nas complexidades excessivas, o filme pecou por faltar um pouco mais de complexidade. E aí ficou muito no básico nessa trajetória. Eu acho que o filme poderia encontrar um meio termo entre fazer uma linguagem mais fílmica e ser um pouco mais complexo como o livro, mas não tanto, né? Como eu já deixei claro aqui. As atuações até valem a pena, mas a história em si, para mim, não é envolvente o suficiente, principalmente porque o final ele é cortado em relação ao livro, e fica para mim a sensação, mesmo talvez se eu não tivesse lido o livro, separando ali a obra original do trabalho cinematográfico, eu sinto que o filme ele não termina. Ele corta ali de uma forma e com uma cena que realmente fica assim, tá, mas vai ser resolvida essa situação? Fica uma ideia que talvez vai ser resolvido, mas a gente não tem tanta certeza, porque o filme ele pauta ali, ao longo dele todo, as convicções muito bem delimitadas desses personagens. E principalmente do personagem que decide criar aquela situação que eu tô falando, que fica essa ideia de se foi resolvido ou não. Então essas convicções vão ser jogadas por terra assim, por causa de uma questão muito simplória que é feita. Eu acho que apesar daquela situação que acontece ali, não vou dar spoilers da última cena, eu acho que ainda fica assim um questionamento. Eu acho que a falta de envolvimento e a delimitação tão clara de alguns objetivos, de algumas convicções, acabam deixando um filme um pouco desencontrado para mim em relação a isso e criando essa dificuldade no desenvolvimento. A relação do personagem do Sandler com a criatura é bem legal, mas eu acho que ela não é tão próxima como deveria. Umas coisas que me fez falta também, que eu achei que seria bem importante para o desenvolvimento e até para o envolvimento da gente que está assistindo, era nas questões flashbacks ali do personagem do Sandler quando ele rememorava algumas questões do passado. Eu acho que retirar essas coisas e principalmente a finalização ali, eu acho que foi um pecado em relação à trajetória do personagem. Eu acho que o livro, para mim, ele acaba sendo um pouco modorrento, em alguns momentos um pouco monótono, com essas questões muito complexas que para mim não parecem ir para lugar nenhum, mas essa trajetória do personagem ali, eu acho que ela é grandiosa, e a grande narrativa da história é como esse movimento todo que está acontecendo ali impacta na vida desse personagem. Infelizmente não é um filme aí que cresceu para mim, eu já esperava pelo material original, mas achei que talvez o filme pudesse encher mais meus olhos, me envolver um pouco mais, mas infelizmente acabou não rolando, apesar de eu ter gostado das atuações principais, principalmente a do Sandler. O vídeo de hoje então ficando por aqui, espero realmente que vocês tenham curtido. Se esse for o caso, eu peço que deixe o seu like. Se não for inscrito, eu peço que se inscreva no canal e que clique também no sininho para sempre se receber notificações. A qualquer momento a gente se vê de novo aqui no canal. E se você já assistiu O Astronauta lá na Netflix, deixe aí nos comentários o que você achou. Tchau, tchau.